Bom, a questão 3, pessoal. Um homem caminhando no asfalto em um dia ensolarado, ver de longe o reflexo. Quem nunca viu, né? Você tá lá no asfalto, tá viajando na estrada, aí você vê aquelas poças d'água na sua frente, né? E quando você vai se aproximando, não tem nada. Aquilo ali é o fenômeno da miragem, tá? A miragem é um fenômeno óptico. Então ele fala assim, ó, um homem caminhando no asfalto em um dia ensolarado, ver de longe o reflexo de árvores e outros objetos que ficam próximo do asfalto e dá a ideia de que há uma poça d'água. No entanto, à medida que se aproxima do local, não se vê água mais. Continua se vendo em um local distante o reflexo de outros objetos e outras árvores. O que explica esse fenômeno? Então, gente, ó, o que explica esse fenômeno? As miragens são causadas pela refração, podemos dizer que é refração e reflexão, os dois fenômenos ao mesmo tempo, tá? Refração e reflexão. Foi por isso que a prova do Enem 2015 gerou tanta polêmica, tanta confusão, porque eles colocaram a questão envolvendo miragens e em uma alternativa falava de reflexão e na outra falava de refração. Então, na época, tinha professor dando o gabarito como sendo reflexão, outros professores dando o gabarito como sendo refração, porque a questão gerou confusão. Ou você diz que é reflexão ou é refração, porque são dois fenômenos que acontecem simultaneamente, um depende do outro, certo? Então, pessoal, o que acontece, né? Ele fala que as pessoas normalmente, né, quando estão na, no asfalto, por exemplo, ela começa a ver reflexos de objetos, como o reflexo de uma árvore, né? Como se você tivesse um espelho refletindo a imagem daquela árvore. Pessoal, isso na verdade acontece por quê? Ó? Porque o ar, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, o ar, à medida que ele vai se aproximando do asfalto, o que é que vai acontecendo com a temperatura do ar? Vamos dizer que aqui, ó, vamos dizer que aqui seja a superfície, tá? Olha, não, essa questão ela não foi anulada, viu, Vitor? Essa que eu comentei agora com vocês. Inclusive, era uma questão que falava do Titanic. A questão 2015, que dizia que o Titanic poderia ter afundado por causa de uma miragem. Aí essa questão ela não foi anulada, não, tá? Até porque eu acho difícil o Enem anular alguma questão. Nunca vi. O pessoal até tentou, mas o gabarito ficou, se eu não me engano, o gabarito ficou como sendo refração, certo? Mas ela não foi, ela gerou essa confusãozinha aí, tá? Então, pessoal, o que acontece, ó? Em relação às miragens, né? Imagina que você tem aqui ó, algumas camadas de ar. Aí o ar, pessoal, à medida que ele vai se aproximando da superfície, o que é que vai acontecendo, ó? A temperatura do ar vai aumentando, ó. O ar vai ficando cada vez mais quente. À medida que as camadas de ar, à medida que o ar vai se aproximando do asfalto, como o asfalto está muito quente, né, principalmente ali por volta de meio-dia e meia, o asfalto está muito quente. Então o ar que está perto ali do asfalto, ele fica menos denso, né? Ele dilata bastante, é um ar mais rarefeito. Aumenta muito a temperatura do ar. Então o que acontece? Se a temperatura, pessoal, do ar vai aumentando, à medida que a gente vai se aproximando do asfalto, eu tenho aqui em cima ar frio, certo? E aqui embaixo eu teria ar quente. E aí o que acontece, pessoal? O índice de refração do ar, ele muda com a temperatura. O índice de refração do ar, ele muda com a temperatura. E o índice é inversamente proporcional com a temperatura. Ou seja, se a temperatura aumentou daqui para cá, né, do frio para o quente, a temperatura aumenta. Então o índice ele tende a aumentar assim, ó, o índice de refração. O índice de refração ele vai aumentar no sentido contrário, ó, certo? Ou seja, o ar frio ele é mais refringente. O ar frio ele é mais refringente do que o ar quente, certo? O ar frio ele é mais refringente do que o ar quente. Então o que acontece? Na hora que a luz que vem de uma árvore, por exemplo, está passando das camadas mais frias para as camadas mais quentes, elas vão o quê? Elas vão sofrendo vários desvios, várias refrações sucessivas, tá? Então, por exemplo, está vindo aqui um raio de luz aqui, ó,
Aí esse raio de luz, quando ele chega aqui, ele vai ter uma normal, ó, temos aqui uma reta normal. Você deve lembrar lá da lei de Snell, que quando a luz ela passa de um índice mais refringente para um índice menos refringente, ela se afasta da normal. Então, deixa eu só desenhar aqui de novo, ó. Então, tem um raio de luz aqui, ó. Vamos dizer que aqui você tem um raio de luz, ele vem aqui, ó, aí ele se afasta da normal, certo? Se afasta da reta normal. Toda vez que a luz vem de um índice mais refringente para um meio menos refringente, se afasta da reta normal. Quando ela chega aqui, ela sofre uma segunda refração, ó, certo? Quando ela chega aqui, ela sofre uma segunda refração. Se afasta mais da normal. Então ela vai se afastando tanto da reta normal, a luz, que chega um momento que ela sofre o quê? O fenômeno da reflexão total, ó. E aí ela volta, tá? Você tem uma reflexão total. Quando esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de incidência, ele for maior que o chamado ângulo limite. Aí a luz bate e volta. Aí é nesse momento, né, que você tem aí a formação da miragem, né? Imagine que você tem, sei lá, digamos que eu tivesse aqui uma árvore, né? Vou desenhar aqui uma árvore. Digamos que esse raio de luz ele veio dessa árvore aqui, ó. Aí a luz vem aqui, bate e volta, né? Se eu tiver uma pessoa aqui, ó, se eu tiver um observador, ó, o observador está aqui, ó. O que acontece, pessoal? A luz que chega no observador, o observador pensa que a luz vem em linha reta, né? O observador pensa que a luz vem em linha reta. Então, para ele, a imagem da árvore está aqui embaixo, no chão, né? Ó. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, ó. A luz que vem da árvore, para ele, parece que ela vem de cá, ó, essa luz. É como se para ele a luz viesse em linha reta. Então, para ele, a árvore está aqui embaixo, né? Ó. A árvore aparece aqui no chão, ó, como se fosse um reflexo, né? Ó. Certo? Então, aqui você teria a árvore. O ar, ele é o meio menos... Exatamente. O índice de refração do ar é 1. Viu, Rian? O índice de refração do ar é 1. Mas entenderam, gente? Ó, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Primeiro, a luz está passando de um índice mais refringente para um meio menos refringente, certo? Sempre que isso acontece, a luz está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, de um mais refringente para um menos refringente, de um mais refringente para um meio menos refringente. Aí chega um momento que a luz vai sofrer uma reflexão total. A reflexão total só pode acontecer se a luz passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, certo? Então, nesse caso aí, qual seria a nossa resposta? Eu borrei tudo aqui em cima, né? Acabei escrevendo em cima da resposta. Mas, pessoal, nossa resposta seria a letra B, né? O sol muito quente. O sol muito quente. Deixa eu botar aqui de novo a nossa alternativa aqui, né? Que eu escrevi ali em cima. Deixa eu só botar aqui de novo, pessoal. É rapidinho. Aqui, aqui, aqui não. Acho que eu tirei, já passei. Aqui, né? Então, pessoal, ó. Certo? Ó. A nossa resposta seria letra A. A reflexão no asfalto só é possível de longe? Não. Letra B. O sol muito quente esquenta o asfalto e, por isso, ele faz o ar próximo dele ficar rarefeito e a luz que incide em certo ângulo sofre refrações consecutivas, fazendo o fenômeno parecer uma reflexão. Até porque ela vai sofrer tantas refrações, a luz, que chega um momento que ela sofre a reflexão total. Nada passa mais para o outro lado. Aí, naquele momento lá, você tem a ideia de ter acontecido uma reflexão, né? Ou como se fosse um reflexo daquele objeto lá. Então, pessoal, letra B, ó. Letra B. Certo? Seria aí a resposta correta. E perceberam uma coisa, ó, pessoal? Uma coisa que é interessante, né? A luz, ela não está, de uma certa forma, mudando de meio. Entendam, refração não é mudar o meio, é mudar a velocidade. E a luz não está mudando de meio. Ela continua passando do ar
para o ar, do ar para o ar. Só que o ar, ele muda o seu índice se mudar a temperatura. Então, consequentemente, como mudou o índice, a luz sofreu uma refração, certo? Então, nossa resposta, gente, letra B. Letra B de bola, como eu marquei aqui, ó, é a nossa resposta. Lembrando que essas perguntinhas sobre miragens já caiu, como eu falei para vocês, na prova do Enem. Na prova do Enem, inclusive, ele falava de um fenômeno chamado de Fata Morgana. O Enem falava de um fenômeno chamado Fata Morgana. O que é a Fata Morgana? É um tipo de miragem, certo? É um tipo de miragem que acontece, só que acontece de forma oposta ao que eu expliquei para vocês. É como se fosse uma miragem superior, entendeu? É como se fosse uma miragem superior. Ou seja, em cima o ar é quente e perto, né? Normalmente a Fata Morgana, essas miragens superiores, você só vai presenciar mais em locais muito frios, como se você estivesse em alto mar. Aí você presencia essas miragens, que são miragens superiores, é como se os navios, as miragens dos navios ficassem suspensos, né? Uma coisa um pouco diferente. Mas a ideia também é a mesma, tá? Se é uma miragem, está acontecendo refração e reflexão total. E aí, gente, pergunta, pessoal, o que vocês estão achando aí das questões de ótica?